Olha, se você tem uma Bíblia, abra no Evangelho de São Lucas. O capítulo é o capítulo 8. O versículo é o versículo 1. Até o versículo 3, nós vamos fazer essa leitura. Amém? Todos já olharam aí? Vamos ler então, diz assim. Aconteceu depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres, que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Amém? Podemos assentar. Eu quero nesta tarde conversar um pouquinho com vocês sobre gratidão. Amém? Gratidão é uma palavra que está tão em voga, né? A gente sempre vê as pessoas falando sobre gratidão e estampam na camiseta, né? E é uma palavra que está na moda realmente, a palavra gratidão. E eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso, sobre gratidão, que é uma das coisas que mexe com o coração de Deus. Deus, ele fica muito feliz quando ele percebe em nós qualquer reação de gratidão, de reconhecimento por aquilo que ele realmente tem feito, aquilo que ele representa na vida da gente. E quando você para um pouco para pensar sobre gratidão, você percebe, por exemplo, que você tem inúmeros motivos para ser agradecidos. Um dos motivos é o fato de você estar aqui hoje, estar vivo, isso já é um motivo para agradecer a Deus. Tem muitas pessoas que talvez não alcançaram a tarde de hoje, mas você está aqui, superando e vencendo toda essa situação adversa que nós estamos vivendo. Você está aqui sobrevivendo, e agradeça a Deus por isso. E a gente então percebe que sempre temos motivos, e Deus, ele espera que a gratidão seja alguma coisa, ou um sentimento, que venha fortalecer na gente laços com pessoas que se tornam de fato muito importantes para nós. Porque toda a nossa vida nós não conseguimos conduzir sozinhos. Nunca conseguimos conduzir as nossas vidas sozinhos. Mas durante toda a nossa existência, Deus vai preparando meios para tentar nos sustentar e para tentar fazer com que venhamos prosseguir. E essa forma então que Deus encontra, ele encontra uma maneira de poder sustentar e fortalecer e conduzir a tua vida, colocando pessoas na tua vida que são extremamente importantes e que são colocadas na tua vida de uma forma totalmente estratégica, que Deus acha importante colocar, para poder te ajudar em determinados momentos que talvez você não conseguiria ir avante sozinho. Talvez quando você faz uma retomada nos teus pensamentos, ou nas tuas lembranças, você vai descobrir que teve pessoas estratégicas que foram colocadas na tua vida nos momentos difíceis. Na verdade, você nunca se sentiu sozinho, e tem pessoas que Deus coloca que se tornam amigos tão chegados que a Bíblia diz que se tornam mais chegados do que os nossos irmãos de sangue. Por quê? Porque são pessoas que às vezes vêm com aquela missão de estar ali na sua vida, naquele momento em que você está precisando de ajuda. Aquela pessoa muitas vezes aparece do nada, ou de repente se revela alguém que você nem esperava, e ele se apresenta ali e se torna exatamente aquela pessoa que Deus mandou para poder realmente ajudar você nos momentos difíceis que você possa estar enfrentando. E às vezes a gente esquece disso. E uma das coisas que Deus está querendo de mim e de você, que não venhamos esquecer essas coisas. Que essas pessoas sejam valorizadas nas nossas vidas,
pela importância que tiveram, seja no momento específico ou não, mas que elas foram colocadas ali, e Deus as colocou exatamente com o intuito de ser bênção na sua vida, talvez com uma forma motivadora de vocês também ser bênção na vida de outras pessoas. E isso tudo é estratégia de Deus. E a Bíblia diz que quando Jesus Cristo esteve aqui, ele precisava de pessoas na vida dele de forma estratégica também. Você diz, mas ele não é Deus? Mas mesmo sendo Deus, ele precisava de pessoas. Ele tinha pessoas que eram determinantes, o fundamentais, para lhe ajudar nos momentos difíceis. Casas que ele ia, que ele podia chorar lá e pedir apoio, pessoas que vinham e dava para ele exatamente aquele colo quando ele estava precisando, principalmente nos últimos momentos da vida dele, ele precisou muito de colo, assim, a gente vê do Novo Testamento. E ele ia para a casa de algumas pessoas que ele tinha como amigos, como base emocional, para poder se preparar para a morte que estava se aproximando, uma morte muito sofrida, uma morte de cruz. E as duas bases que ele tinha, era a casa do Pedro, quando ele estava na Galileia, que quando ele chegava lá, as pessoas elas eram muito receptivas, elas davam aquele apoio emocional, aquele apoio moral, diz a Bíblia, diz a palavra de Deus, que quando Jesus chegava na casa do Pedro, a sogra dele corria para fazer a comida que ele gostava de comer. Isso é apoio emocional, apoio moral. Uma demonstração de afeto, de carinho, que eleva a alma da gente e que faz nós nos sentirmos apoiados. Geralmente as pessoas têm forma de agradar. Tem pessoas que agradam você fazendo qualquer coisa para você. Tem gente que não sabe nem pedir desculpa verbalmente, mas às vezes a maneira que ele encontra para pedir desculpa para você é fazendo uma coisinha que você gosta. Geralmente a mãe da gente é assim, a mãe se acha muito cheia de autoridade para poder estar pedindo desculpa para você quando erra com você, e às vezes ela demonstra esse pedido de desculpa no cuidado, na comida que faz, em alguma coisinha para dizer, olha, eu estou aqui, você é importante para mim. E Jesus, ele ia lá na casa do Pedro, a sogra dele sempre estava com essa disposição de agradá-lo. Diz a Bíblia que um dia Jesus chegou lá, ela estava com uma febre tremenda. Mas mesmo com febre, diz aqui o Novo Testamento, que ela foi lá preparar uma comidinha para Jesus. Jesus se sentia apoiado. E diz a palavra de Deus que Jesus percebeu que ela estava com febre, na mesma hora ele abençoou ela, e diz o Novo Testamento que a febre largou dela, saiu dela, só naquela atitude ali, naquele momento de relacionamento e de troca de afeto, quando Jesus chegou naquela casa. E afeto é demonstração de gratidão. Às vezes a melhor maneira que você encontra de dizer obrigado para alguém é sendo afetuoso, é sendo cordial, é tentando demonstrar ser alguma coisa que vai além daquilo que realmente você poderia até fazer só para dizer, isso é importante para mim, eu sou grato por você, grato pela sua vida. E Jesus, quando não estava aí na Galileia, que ele estava na Judéia, ele tinha uma outra casa que era a base dele. Era a casa do Lázaro. As irmãs do Lázaro eram muito gente boa com Jesus. A gente lê no Novo Testamento que elas faziam comida para Jesus. Elas faziam de tudo. Casas que Jesus ia, teve uma vez que pegou, estourou em cima de Jesus um vidro de perfume que custava $5.000, jogou nele assim e encheu de cheiro a casa. Era a maneira que ela encontrava de poder dizer, olha, eu sou agradecida ao Senhor, porque o Senhor mudou a minha vida. E diz a palavra que ela estourou um vaso de alabastro, um perfume que era caro demais, custava 300 dinheiro. Para vocês terem uma ideia, 300 dinheiro, era alguma coisa relacionada com quase um ano de diária
de uma pessoa. Ela pegou e disse, como é que eu vou dizer para ele que eu sou grato a ele? E diz a palavra de Deus que ela pegou e quebrou aquilo ali e melou Jesus com aquele perfume, com aquele unguento. O cheiro invadiu a casa. Depois ela passou dos pés de Jesus. Isso que é uma forma radical de agradecer. E depois ela pegou o cabelo comprido, porque naquela época toda mulher tinha que ter o cabelo comprido, porque elas usavam véu, e o cabelo era para usar, no caso de estar sem véu, para cobrir o rosto. Ela pegou o cabelo e começou a passar nos pés de Jesus. Tudo para agradecer. Diz a palavra que o Judas Iscariote olhou e disse, que desperdício isso aí. Para que fazer isso? Ele começou a reclamar o Judas, diz a palavra de Deus. Te devia pegar essa grana toda aí, pegava esse perfume, vendia, fazia um dinheirão, ia dar para os pobres, era muito melhor do que fazer isso. E Jesus percebeu e disse, não, ela não está fazendo nada de errado, não. Ela só está sendo agradecida. Os pobres, vocês sempre vão ter com vocês e sempre vão ter a chance de ajudar. Mas a minha, ela está me ungindo para a minha morte, ele falou assim. Ele já sabia que ia morrer, ele estava meio assim, tristinho, porque ele sabia que a barra ia ser pesada, ele estava naquela ansiedade, naquela expectativa. E essas demonstrações de gratidão. E Jesus foi conquistando pessoas que se tornaram gratas. Pessoas que foram levantadas ao longo da caminhada dele para fazer a diferença e para estarem junto com ele e para serem o apoio emocional e para serem também o apoio financeiro. Porque às vezes as nossas atitudes de gratidão, elas passam exatamente pelo suporte que a gente dá para uma pessoa que está precisando, que são importantes para nós e que de repente foram bênção na nossa vida e de repente Deus nos dá determinadas conquistas e às vezes como gratidão nós queremos exatamente fazer o quê? Compartilhar um pouco com aqueles que fazem parte um pouco dessa história de sucesso que você então podemos ter. Por reconhecermos determinadas pessoas estratégicas que Deus colocou na ajuda da realização de um sonho, no atingir o objetivo. E tinha algumas pessoas que Deus preparou para isso, para terem a sua forma de ser agradecidos e ser aquele suporte financeiro que era necessário para aquela missão que Jesus realmente tinha. E quem eram essas pessoas? Eram algumas mulheres. Para vocês terem uma ideia, as mulheres dentro da cultura judaica daquela época, elas não eram muito valorizadas, elas eram sempre colocadas de lado. Elas não tinham importância. Não era confiado a elas determinadas tarefas, principalmente aquelas que eram consideradas tarefas exclusivamente dos homens, e havia exatamente uma discriminação. Os homens eram muito mais machistas naquela época e as mulheres não eram valorizadas e não tinham o seu potencial exigido como realmente poderiam ter, exatamente porque os homens tentavam colocá-las do lado, porque a maioria dos homens se sentiu muito superior dentro daquele contexto social daquela época. Jesus olhava diferente. Jesus começou a abençoar alguma delas, e não eram poucas. E a primeira que ele abençoou, diz aqui, foi Maria Madalena. Quem era Maria Madalena? Era uma mulher endemoniada. Uma mulher que tinha sobre si uma possessão demoníaca poderosa, que fazia dela uma mulher totalmente desestruturada. Quando a gente fala sobre uma pessoa endemoniada, você pode entender o pior grau de desajuste, de desequilíbrio a qual, espiritualmente falando, uma pessoa pode ser submetida. Porque o endemoniado é aquele que está servindo a demônios, e os demônios vêm, tomam conta da vida da pessoa e às vezes geram determinados transtornos que só o poder de Deus para poder libertar.
desajusta a vida da pessoa. Nós não temos conhecimento direito qual era o problema da Maria Madalena. Qual eram os desajustes dela. Mas deduzimos porque ela era endemoniada. E é importante frisar também que Maria Madalena não era prostituta. Você vê, por exemplo, as pessoas, Maria Madalena, não era. A mulher que era prostituta era uma outra mulher, do capítulo 8 de João. A Bíblia não diz qual é o nome dela. Maria Madalena, ela morava em Magdala, era o nome da cidade. Por isso o nome dela era chamado Maria Madalena, porque ela era de Madalena, ou de Magdala. E as pessoas conheciam geralmente os outros pela cidade que eles eram. E a mulher que foi flagrada em adultério, que levaram para Jesus, que o pessoal queria apedrejar, era uma outra mulher. Essa mulher morava em Jerusalém. Essa passagem da Bíblia aconteceu quando Jesus estava em Jerusalém, fazendo uns cultos de madrugada, diz a palavra de Deus. Você pode ver depois na sua Bíblia. Jesus fazia os cultos de madrugada. E era reunião de ensinamento, diz a palavra de Deus. Está lá no capítulo 8, do versículo 1, até pedi para a menina colocar, para poder fortalecer, para vocês entenderem. Jesus fazia uma reunião de madrugada, porque só deram espaço para ele de madrugada. Ninguém deixava ele fazer reunião em outro horário que não fosse de madrugada. E quando mandaram ele fazer reunião de madrugada, porque aquelas pessoas que eram religiosas achavam que ninguém ia para essa reunião. Eles queriam poudar Jesus, mas eles tinham que dar o templo para Jesus fazer reunião, porque, para quem não sabe, Jesus tinha direito de ter discípulos e de fazer reunião, porque Jesus era mestre. Por isso que todo mundo chamava ele de mestre, mestre para cá, mestre para lá. Até quem não gostava dele tinha que chamar ele de mestre. Por quê? Porque ele tinha cumprido um currículo escolar no qual tinha que estudar muito para poder ser chamado de mestre. Eu já dei esse estudo para vocês aqui. Começava a estudar desde os 7 anos, estudava até os 30 para ser mestre. E aos 30 anos, quando se formava, que era considerado mestre, ou rabino, rabone, aí essa pessoa tinha autoridade para poder falar no templo, tinha autoridade para poder ter discípulos. Essa palavra discípulo significa alunos. Aí podia ter alunos, se fosse mestre, mas precisava estudar até os 30 anos, cumprir todo um currículo escolar que existia na época para poder chegar a essas condições de ser chamado de mestre. E ele, como mestre, requisitou com certeza o direito de fazer uma reunião numa área que tinha do templo, que cultos poderiam ser feitos, reuniões de ensinamentos. O pessoal talvez não queria dar muito, porque a maioria da liderança religiosa de Jerusalém, eles tinham muito ciúme, muita inveja de Jesus, e tinham assim, aquela vontade de tentar desmoralizá-lo, ou destruí-lo, ou simplesmente tinha aquela vontade de desfazer das palavras, dos ensinamentos que ele dava. E eles disseram, não tem espaço, com certeza falaram, digo eu. O único espaço que a gente tem para fazer reunião aqui é de madrugada. Ele deve ter dito, então me dê essa reunião de madrugada, me dê esse espaço da madrugada. E diz a palavra de Deus ali no capítulo 8, versículo 1 de João. Começa pelo 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras ficava perto do templo. Ele estava dormindo lá, no monte, porque estava vivendo um período de festa, era a festa dos tabernáculos. E nessa festa os judeus ficavam dormindo em cabanas feitas de palma, para eles se lembrarem do passado deles e não esquecerem de onde eles tinham vindo. Deus então estabeleceu a festa para isso. Olha, não esqueçam de onde é que vocês vieram, vocês estão bem agora, mas vocês eram escravos, moravam em casas feitas exatamente de palmas, e agora vocês estão em casas feitas de estrutura melhor, diferente, mas vocês têm que ir lá, ficar lá alguns dias, dormindo lá na casinha, para não esquecer de onde vocês vieram. E tinha essa festa entre os judeus que tem até hoje. E todo mundo fazia a sua casinha de palma, coberta de palha. E Jesus fez a dele no Monte das Oliveiras, que ficava perto do templo.
Aí quando chegava de madrugada, ele vinha lá da montanha, entrava no templo para poder fazer culto. Olha o verso 2. De madrugada, voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele. E assentado, os ensinava. E ele fazia uma reunião de ensinamento de madrugada. O pessoal descia, ia para lá. E essa reunião que era de madrugada, que não era para dar ninguém, começou a lotar. Começou a dar muita gente. O pessoal que tentava poudar ficou, não pode. A gente já colocou ele de madrugada para ele não ter ninguém para falar e está lotada a reunião lá. Vamos armar uma pegadinha para ele. E resolveram armar a pegadinha. Pegaram essa mulher prostituta que fazia ponto lá nas esquinas de Jerusalém. Era uma mulher frágil, uma mulher fragilizada, uma mulher abatida pelo histórico de vida muito sofrido. Alguns teólogos falam que ela deveria ser alguém que foi abusada por um cidadão chamado Simão o leproso. Tem muitas coisas que se falam sobre ela. E ela, como uma maneira de se punir, resolveu escolher a vida de prostituta. Porque as pessoas escolhiam vida de prostituta para se punirem, quando queriam morrer mesmo, porque existia uma lei que dizia o seguinte, que a pessoa que escolhia esse tipo de vida, ao receber um flagrante, essa pessoa deveria ser morta por morte de apedrejamento. Ela sabia de tudo isso e ela costumava se expor sem estar se protegendo, porque talvez ela queria se punir, até por conta da carga, da força, da religião na cabeça dela, que dava a ela aquele sentimento de culpa, de culpada de tudo aquilo fez dela uma mulher querendo se autodestruir, e ela ia para as esquinas. E o pessoal pensou, vamos fazer uma pegadinha para Jesus. A gente pega essa mulher que a gente conhece e vamos levar lá na reunião dele. E não deu outra. Sabe o que eles fizeram? Esperaram Jesus no auge da reunião. E quando viram, eles entraram com ela no meio do culto, como a gente está fazendo aqui, trazendo ela presa. Puxaram para dentro dela. Pararam a reunião. Deixaram ela em pé, exposta na frente de todo mundo. Aí um deles disse, mestre, sabemos que tu fala a verdade. Julgo a causa dessa mulher aqui. A lei de Moisés manda que ela morra apedrejada, mas nós trouxemos ela aqui para que o Senhor realmente julgue a causa dela. Na verdade, o que eles estavam querendo fazer era uma pegadinha. Se Jesus dissesse assim, não mate ela apedrejada não façam isso. Eles diriam, para tentar desqualificar os ensinamentos de Jesus, mas não é tu que veio cumprir a lei? Não é tu que diz que tu vieste cumprir a lei para nos livrar dela? Por que tu não cumpre agora? Se ele dissesse, vamos matar essa mulher apedrejada, pessoal, mas não é tu que vieste salvar os pecadores, por que tu não salva ela agora? E na cabeça deles, eles achavam que qualquer resposta que Jesus desse seria suficiente para quê? Para criarem uma narrativa, para falarem, olha, ele não tem consistência no que ele fala, ele diz uma coisa e diz outra, e tudo poderia ser usado contra Jesus para desqualificar o discurso e os ensinamentos dele. Só que Jesus sabia, ele conseguia andar no coração das pessoas. Ele olhou e disse, pessoal, aquele que se achar sem pecado, que atire a primeira pedra. Aí depois que ele falou isso, ele se abaixou e começou a escrever no chão. Meu irmão, esse negócio de escrever no chão assustou todo mundo, porque o judeu sabia muito bem o que era escrever no chão. Ele estava telegrafando. O fato de escrever no chão era uma forma de telegrafar para os judeus e dizer, sei da vida de cada um de vocês. Conheço o podre de todo mundo aqui. Eu tanto conheço o podre que eu vou começar a escrever aqui no chão, porque Jesus tinha respaldo pela lei de poder fazer isso, e essa era uma atitude comum entre os judeus. O judeu, quando via uma pessoa escrever no chão, ele se assustava por causa de uma passagem. É Jeremias 17, 21.
de uma passagem que dizia que as pessoas que diziam que eram muito dedicados, muito consagrados, que eram de Deus e na verdade não era, que os nomes deles deveriam ser escritos no chão, que eles seriam envergonhados pelas coisas que você deveria escrever e os motivos pelos quais eles deveriam ser envergonhados. Jeremias 17, 21. Assim diz o Senhor. Desculpe, eu falei o texto errado. Não é Jeremias 17, 21. Deixa eu olhar aqui na minha Bíblia. Só um minutinho. É Jeremias 17, 13. Eu falei por 21, mas é o 13. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, o nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, o fonte das águas vivas. Ele começou a escrever o motivo pelo qual aquelas pessoas, eles eram somente legalistas, religiosos, mas as coisas que eles faziam, deixava eles passivos de qualquer tipo de condenação, por aquilo que faziam que eram, mas estava ali como juiz tentando condenar uma mulher. E ele começou a escrever no chão, talvez fulano de tal, que está aqui trazendo ela dominada para acabar com a vida dela, andou com ela no dia tal, precisou dos serviços dela, e ele começou a escrever no chão algumas coisinhas. Os camaradas que estavam lá olharam, ixi, ele está escrevendo no chão. Vai envergonhar a gente. Não ficou um lá dentro. Nenhum. Todos saíram às pressas. O pessoal saiu apavorado. Vamos sair antes que ele comece a falar. Daqui a pouco ele vai começar a contar os detalhes da vida de cada um aqui e envergonhar todo mundo. Aí o pessoal saiu. Quando o pessoal saiu, Jesus parou e disse: e aí, mulher? Cadê os teus acusadores? Ela olhou e disse: foram embora, Senhor. Jesus, eu quero te dizer uma coisa. Olha, eu não quero te condenar, não. Eu não te condeno, não estou aqui para te condenar. Mas vou te dar uma dica aqui legal. Vai. Dá uma arrumada na tua vida, não peques mais, mulher. Dá uma ajeitada, foge disso tudo aí. E ela saiu dali, nós não temos conhecimento do que aconteceu depois. Mas tudo indica que naquele dia ela rompeu com aquela prisão que ela tinha, talvez emocional, causada por alguma coisa, na qual ela estava tentando se punir, e naquele momento do encontro com Jesus, ela simplesmente foi sarada. Ela que deveria ter problema seríssimo com os homens aproveitadores e machistas da época, ela conseguiu encontrar ali um homem que não a condenou, que a amou, em troca de nada. Talvez o que ela nunca tinha sentido nada de ninguém. Alguém que pudesse amá-la desinteressadamente. E foi Jesus. E aquilo deve ter provocado uma mudança de vida nela. Essa era a mulher que pecou, que a Bíblia não diz qual é o nome dela. Alguns nomes são dados, né? Mas não se sabe. Alguns dizem que era Susana, mas não tem nada confirmado na Bíblia. E essas pessoas que Jesus foi curando, foi libertando, elas foram ficando pertinho de Jesus. Somos agradecidos. E dentre as pessoas estava Maria Madalena, endemoniada. Você imagine uma pessoa tendo no corpo 7 demônios. Como a vida dela deveria ser desajustada. Porque demônio servia o quê? Para tirar a personalidade da pessoa, para impor uma outra personalidade, para fazer a pessoa ter um outro tipo de comportamento diferente do seu comportamento normal de ser humano. Uma pessoa endemoniada tem a sua mente dominada por espíritos imundos, por espíritos malignos. Ficavam totalmente desajustadas. Nós temos conhecimento na Bíblia de um que até morar na sepultura, ele morava. E essa Maria Madalena, a história não está declarada da maneira como foi, mas só diz nesse texto que Jesus expulsou 7 demônios dela. Mas não foi só dela, as outras também, além de endemoniadas, eram doentes, eram enfermas. Jesus foi lá, diz o texto, que curou cada uma delas. Fala o nome das 3, mas eram muitas delas, diz a palavra de Deus. E essas mulheres foram o quê? Gratas. Eram gratas. Tinham sentimento de gratidão por Jesus. Sabe o que elas faziam? Elas acompanhavam Jesus.
E não somente acompanhava, mas fazia o quê? Senhor, o senhor está precisando de dinheiro? A gente paga, a gente financia, mas o senhor não pode parar de viajar. Por quê? Porque Jesus viajava de um lado para o outro, ele precisava de dinheiro. Às vezes para se hospedar, para dar comida por discípulos, que ele tirou do trabalho de pescadores que tinham para andar com ele, e o dinheiro era necessário. E esse dinheiro Deus levantou através de levantar pessoas na vida de Jesus, que eram bênção na vida dele e que financiavam ele, financiavam o ministério dele. Mas Jesus não é Deus? Se Jesus queria ter uma vida normal, igual a minha, igual a sua. Se ele quisesse, ele poderia fazer dinheiro do nada. Ele poderia, como Deus, fazer dinheiro do nada. Mas ele não queria ficar se sustentando de milagres. Deus entendeu que era necessário o quê? Levantar pessoas para ser bênção na vida do Filho de Deus, assim como Deus levantou pessoas para ser bênção na tua vida, de alguma forma, para poder te ajudar, para você poder atingir os seus objetivos e chegar aonde você queria chegar. Se Jesus quisesse fazer dinheiro do nada, ele fazia. Porque ele fez uma vez. Quando foi que ele fez dinheiro do nada? No dia que ele chegou lá no porto e o pessoal começou a cobrar imposto. Cobra imposto. Aí alguém chegou e disse para o Pedro: é Pedro, está na Bíblia. Teu mestre não paga imposto não, rapaz? Está todo mundo pagando imposto aqui e o teu mestre não está pagando. E o Pedro foi lá e disse: Jesus, o pessoal está cobrando o imposto do senhor, meu e dos discípulos aqui. Está na palavra de Deus. Jesus: pois é, né, Pedro? Como é que a gente pode cobrar imposto para o príncipe, para aquele que é filho do dono de todas as coisas? Mas tudo bem, paga esse imposto aí. Não tem dinheiro? Não tem, Jesus. Nós estamos lisos, está sem nenhum tostão. Não tem problema, arranja aí um anzol e pesca ali. Vai pegar um peixe. E diz a palavra de Deus que o Pedro foi lá, pegou o anzol, jogou na beira do mar lá, aí pegou um peixão. Que ele pegou o peixe, ele levou para Jesus. Jesus, peguei esse peixe aqui. Jesus: pois é. Abre a boca do peixe aí. Aí quando ele abriu a boca do peixe, tinha uma moeda. Uma moeda. Ele olhou. Jesus: pois é, olha, vai lá, pega essa moeda, paga o meu imposto, paga o teu. Ainda vai sobrar uma merrequinha aí que vai sobrar desse dinheiro, mas vai lá e paga o imposto que eles estão cobrando. Foi a única vez que ele fez o milagre para arranjar dinheiro. A gente não encontra outra vez da Bíblia. Das outras vezes, existiam pessoas que financiavam, porque era uma forma de serem abençoadas, era uma forma de serem bênçãos, era uma forma de serem gratas. E dentro dessas pessoas estavam essas mulheres aí. Maria Madalena, que foi liberta de 7 demônios, ela era grata. E quem mais ainda? Do peixe já colocou, né? Volta o versículo lá que ele mandou pegar o peixe. O que tu colocou ainda agora? Só para vocês gravarem isso aí. Quem estiver falando, você pode dizer: pastor, falando a verdade, está aqui. Para que ninguém fique escandalizado com a gente, achando que a gente não paga imposto, que a gente está aqui enrolando os outros e enganando o governo. Vai ao mar, lança o anzol, o primeiro peixe que fisgar, tira e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. O estáter. Toma-o e entrega-lhe por mim e por ti. O estáter era um quadrúpede também. Quadrúpede não, tem outro nome que te dá, que era um dinheiro romano, que tinha muito valor. Ele foi lá e pagou. Voltando ao outro versículo. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Essa era outra que também Jesus tinha no ministério dele, que era agradecida, era grata. Ela foi curada. Ela era esposa do procurador do rei. Era o mordomo do camarada lá, o camarada que fazia tudo para o rei Herodes. E outras, a quais lhe prestavam assistência com o quê? Com seus bens. O que elas tinham, elas usavam para poder dar assistência para Jesus financeiramente, por serem gratas. Irmãos, por que eu estou pregando isso para vocês? Para encontrar suporte dentro da palavra de Deus, para dizer para você: seja grato. Seja grato. As pessoas que Deus colocou na sua vida em momentos estratégicos,
Seja grato a essas pessoas, não esqueça delas não. Porque a gratidão provoca outras bênçãos de Deus. Quando você consegue ser agradecido por aquilo que uma pessoa colocada na sua vida de forma estratégica, colocada por Deus, você consegue abrir a oportunidade de receber outras bênçãos de Deus. Nós podemos perceber isso. Na cura dos 10 leprosos, quando Jesus curou os 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Jesus disse, cadê os outros 9? Ah, foram embora, Senhor. Jesus, pois é, vai, tua fé te salvou. Ele acabou recebendo uma bênção maior pelo fato de ter voltado até Jesus para dizer obrigado porque o Senhor me curou da lepra que eu tinha. Provocou outras bênçãos na vida dele. Da mesma forma como tem que acontecer com a gente. Às vezes nós queremos muito uma bênção de Deus, e Deus conhece o nosso coração, e às vezes até sabe, mas Ele dá para honrar a palavra. Eu vou dar, mas sei que depois Ele vai me esquecer. E às vezes quando Deus está nos abençoando, que está dando o melhor para nós, que está confirmando grandes promessas na nossa vida, tem pessoas que às vezes, em vez de se aproximar mais, de se dedicar mais, de ficar mais pertinho de Jesus, ele fica mais distante. Numa demonstração de total falta de gratidão. Deus tem trabalhado na sua vida e tem feito coisas para mostrar o quanto Ele é misericordioso com você. A palavra de Deus diz que você não pode se esquecer dos benefícios de Deus. Deus tinha tanta preocupação com a gratidão que Ele ensinava os judeus: more lá na casinha de palha para você não esquecerem, não esqueça do passado de vocês. Porque quando você esquece do seu passado, de repente, junto com o passado, você vai deixar para trás também no esquecimento um número enorme de pessoas que foram estratégicas para você chegar aonde você chegou. Por isso que Deus prima pela gratidão. Prima pela gratidão. Vamos ver esse salmo. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É o salmo de Davi, que era agradecido porque Deus tinha feito na vida dele. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova te redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. É até aí, né? Tem mais? Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Diga glória a Deus. Vocês estão vendo os motivos pelos quais a gente tem? Então, nesta tarde, eu termino a minha pregação dizendo: seja grato. Seja grato. Porque sendo grato, você abre a oportunidade de Deus continuar a te abençoar. Que Deus abençoe você no nome de Jesus.